Graça e paz. Que você esteja bem em casa. Nós vamos ler um texto bíblico que fica em Coríntios, 2 Coríntios 4. Verso de número 7 diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados, desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E é nessa força, nessa confiança, que vamos falar nessa noite ao nosso Deus, que confiamos nele e agradecer pela sua graça em nossas vidas. Amém? Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça é feito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou.
que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. E o Senhor Jesus se despojou de si mesmo por nós, para que nos desse essa graça. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
E nessa fé, por mais que estejamos passando por grandes dificuldades, nós não seremos abalados porque nós estamos firmados numa rocha que nos salvou, nos resgatou e nos dá graça, para que possamos chegar todos os dias diante do Senhor, mesmo com as nossas falhas, nossos pecados, sabendo que não seremos abalados porque estamos escondidos na sua proteção. Louvado teu nome, Jesus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a
seja o teu nome, Jesus, porque estamos firmes na confiança do Senhor. Eu quero te agradecer nessa noite, Pai, por essa equipe de louvor tão dedicada, Senhor, por essa igreja tão abençoada, Senhor, pelo pastor, pelos pastores que tem cuidado de nós, pelo Senhor, que é o nosso pastor maior, que cuida de nós em cada detalhe. Senhor, visita os lares nessa noite. Afasta todo o mal, toda a peste, todo o dardo inflamado do maligno, Senhor, dos nossos irmãos e dessa terra, Senhor. E que mesmo mediante a tudo isso, o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, porque a nossa confiança está em Ti. E nada mais, só no Senhor. Obrigada, Jesus. Te louvamos. Aleluia. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês nesse domingo especial, domingo de ceia do Senhor. E a mensagem de hoje será um pouco mais curta em razão da ceia do Senhor. Então eu quero convidar você a preparar os elementos aí da sua casa, juntar-se com a sua família, para juntos, ao término da reflexão da palavra, assim comermos do pão e tomarmos do cálice, elementos que representam aqui o sangue e o corpo de Jesus, a mesa da esperança, da vida eterna em Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, inicialmente eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 46, salmo bastante conhecido, salmo que nos inspira, que nos alenta, que injeta no nosso coração muita confiança no nosso Deus. É um salmo aqui de refúgio, é um salmo que nos ensina a superar os nossos medos, as nossas fragilidades diante das ameaças que muitas vezes se levantam contra nós e contra o povo de Deus. Sendo assim, leamos todos o Salmo de número 46. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem, meus irmãos, salmo belíssimo da palavra de Deus. E eu te convido nesta hora a fechar os seus olhos, a fim de orarmos a Deus e pedir a Ele que fale aos nossos corações pela instrumentalidade da sua palavra. Amém? Senhor, nós te damos graças e te louvamos, ó Deus, por este belíssimo salmo, esse salmo de esperança, de confiança em Ti, este salmo que nos ensina, ó Deus, a superar o medo. E pedimos que nesta hora o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que sejamos edificados, fortalecidos, revigorados pela Tua palavra viva e eficaz. Fale, Senhor, ao coração de cada irmão que hoje, ó Deus, se dispôs a separar esse tempo para ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero aqui, com base no Salmo 46, pensar com os irmãos sobre o tema quebrando o poder do medo. Quebrando o poder do medo. O medo, sem dúvida nenhuma, é a antítese da fé.
Quem crer não pode, de forma alguma, se entregar ao poder do medo, meus queridos irmãos. O medo drena todas as nossas energias. O medo nos deixa prostrados diante das tribulações e das dificuldades que muitas vezes se nos apresentam a nós e acerca das quais muitas vezes estamos suscetíveis a passar por elas. Se assim não fosse, o próprio Senhor Jesus não teria dito: no mundo tereis aflições. Mas esse mesmo Jesus que disse: no mundo tereis aflições, também disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o medo, ele nos deixa paralisados, ele turva a nossa capacidade de ver e de perceber as coisas como elas de fato são. O medo embaralha o nosso discernimento diante das situações, das ameaças e das dificuldades que muitas vezes enfrentamos. Nesse sentido, meus queridos irmãos, nós precisamos, sim, prontamente atender à exortação da palavra de Deus quando nos diz: não tenham medo, não temamos. É isso que o Salmo diz aqui, portanto, não temamos. É impossível, eu sei que do ponto de vista humano, da fragilidade humana, da finitude humana, da pequenez humana, das limitações humanas, não sentir medo. Todos nós, de alguma maneira, sentimos medo. O medo faz parte da nossa essência. É inerente à nossa finitude, à nossa fragilidade. É impossível não sentir medo. Mas em que sentido, então, a palavra de Deus nos exorta, nos concita a não temermos? É no sentido de não sentir medo? Não. É no sentido de não nos entregar ao poder do medo. Porque o medo tem o potencial de crescer dentro de nós, de nos dominar, de nos subjugar, se nós dermos vazão a ele. Nesse sentido, o que a palavra de Deus nos impele a fazer é não nos entregar como escravos do medo. E somos aqui exortados, meus queridos irmãos, como responsabilidade nossa própria, a quebrar o poder do medo sobre as nossas vidas. Nesse sentido, eu quero pensar com vocês aqui como nós podemos quebrar o poder do medo, como não ser subjugado pelo poder do medo, como superar o medo quando ele se apresenta diante de nós. Este belíssimo salmo aqui, o salmo dos coraitas, descendentes aí de Corá, da tribo de Levi. Ele é bastante ilustrativo nesse sentido, especialmente se lançarmos luz ao contexto no qual ele foi escrito. Nós podemos aqui, sem dúvida nenhuma, extrair lições preciosas que nos ajudarão a superar o medo. Este salmo aqui, meus queridos irmãos, foi escrito dentro do contexto ali do rei Josafá, quando esse receber ameaças dos moabitas e dos amonitas e dos meunitas, que resolveram então invadir Judá, invadir Jerusalém e subjugar o povo de Deus. Josafá era um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem obediente à palavra de Deus e um homem que procurou, sobretudo, priorizar Deus durante o seu governo. Neste sentido, meus amados irmãos, é maravilhoso nós notarmos que, mesmo sendo um homem piedoso, mesmo sendo um homem temente a Deus, quando ele recebeu ali essas ameaças dos inimigos de Judá, ele sentiu medo, ele teve medo, mas ele não se entregou ao medo. Ele convoca então toda a congregação de Judá, todo o povo de Deus, para clamar o Deus vivo, para buscar o Deus vivo. Então, neste ato solene de convocar toda a nação, todo o povo, naquela santa congregação, com o intuito de invocar a Deus, Josafá inicia ali, toma as atitudes necessárias e que eu e você também precisamos tomar para superar o seu medo. E é neste contexto que a palavra de Deus, então, no Salmo 46, é escrito. É um salmo que foi escrito diante de uma ameaça iminente de um rei, em razão do temor de um rei que era temente a Deus, um homem piedoso, mas que sabiamente
astutamente resolveu convocar o povo para uma assembleia de oração, de intercessão, de invocação por socorro do Deus vivo. É assim que nós superamos o medo. Então, a partir dessas informações, eu gostaria que você olhasse comigo para o texto da palavra de Deus, para este belíssimo salmo. O salmo, ele inicia dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus queridos irmãos, que afirmação poderosa, extraordinária, a palavra de Deus faz acerca de quem Deus é. Então, para superar o medo, ou para superarmos o medo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos dedicar à reflexão acerca de quem Deus é, diante das ameaças, diante dos inimigos, diante das tribulações. É assim que se vence o medo, pensando sobre quem Deus é e, sobretudo, sobre quem Deus é diante das nossas ameaças, das ameaças que muitas vezes cercam o povo de Deus. E Ele é, Deus é. Eu gosto desta afirmação, Deus é. Não é que Ele foi, não é que Ele será, Ele é. E como Deus que é, Ele sempre foi e sempre será. E o que Ele é, o que Ele sempre foi e o que Ele sempre será, meus queridos irmãos, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é esconderijo, refúgio, meus queridos irmãos, é abrigo, refúgio é lugar seguro, aonde nós podemos nos esconder diante das ameaças que se apresentam muito mais poderosas do que nós mesmos somos. Mas nós temos um refúgio que é imutável, um refúgio que é indestrutível, um refúgio, meus queridos irmãos, que nos guarda de todo mal. E esse refúgio é Deus, e Ele é a fortaleza, fortaleza que não se abala, fortaleza que não pode ser solapada, destruída, minada. É uma fortaleza indestrutível, inamovível. É uma fortaleza que não se estremece diante das ameaças, do branido dos inimigos. Deus é a nossa fortaleza. Por isso que o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Não é que eu e você não podemos nos abalar, não possamos nos abalar diante das dificuldades, das lutas. Elas, quando se apresentam a nós, imediatamente, de maneira instintiva, sentimos medo. Mas quando nós lembramos que Deus é a nossa fortaleza, e que Ele é um Deus que é, e que não pode ser demovido de onde está e do que faz, Ele é o nosso refúgio, então nós nos sentimos também como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se você, meu querido irmão, deseja superar o poder do medo, quebrar o medo na sua vida, se dispõe a essa disciplina reflexiva de pensar sobre quem Deus é e sobre quem Deus é diante das tribulações, diante das ameaças, diante do perigo, porque este Deus, Ele é e sempre será o nosso refúgio. Que belíssimas palavras do profeta em Lamentações 3, 21, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e a sua fidelidade vai de geração a geração. É neste sentido que Deus é e não deixa de ser misericordioso, um Deus protetor, um Deus presente, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, absolutamente nada, e não deixará de ser jamais, porque Deus não pode ir contra o seu caráter de um Deus presente, de um Deus misericordioso, de um Deus bondoso e de um Deus protetor, meus queridos irmãos. Diante desta poderosa afirmação do verso 1, nós temos aqui, meus queridos irmãos, uma conclusão extraordinária, uma conjunção conclusiva que diz: portanto, ora, se Deus é o meu refúgio, se Deus é a minha fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações, portanto, logo, por isso, não temeremos
ainda que a terra se transtorne. Note, meus queridos irmãos, o contraponto aqui, a perspectiva inversa do que se é afirmado no verso 1. Porque se Deus é fortaleza inamovível, que não pode ser abalada, eu não vou temer, ainda que as outras coisas se abalem, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem e no seio dos mares, se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejam, e façam barulho, estremeçam, e façam seu branido diante de nós, não temeremos, porque o nosso Deus é inabalável, inamovível, Ele é rocha, Ele é fortaleza, meus queridos irmãos, mesmo diante de todos os abalos que eu e você venhamos sofrer nessa vida. Nós podemos ter absoluta certeza que Deus, Ele é o Deus da segurança, é o Deus da nossa fortaleza. Então, se quisermos aí superar o medo, precisamos nos dispor a refletir sobre quem Deus é. E justamente refletir também sobre este contraponto, fazer uma reflexão inversa do que são as dificuldades em face do que Deus é. E as dificuldades aqui é representada no verso 4, como assim foi representada também no verso 2 e verso 3, como, meus queridos, é representado no verso 2 e verso 3, como circunstâncias movíveis, que se abalam, que se estremecem e que produzem medo e pavor. Ao passo que Deus é esse rochedo, mas mais do que isso, porque se por um lado as circunstâncias aqui são tipificadas, representadas por águas que espumejam, por mar violento, por ondas encapeladas, que se atraem, que se impõem diante de nós, que se lançam diante de nós, que se insurgem diante de nós, nós devemos voltar a nossa mente, a nossa reflexão, o nosso olhar para o rio de Deus. O verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que coisa extraordinária. Se eu tenho diante de mim um mar em fúria, os inimigos que fazem o mar ali espumejarem, que vem com seus navios, como aqui é representado no contexto desses salmos, os amonitas, os moabitas, que estavam prontos ali a atacar Israel, estavam vindo pelo mar, e as ondas estavam espumejando, e o vento ali estava batendo contra aquelas ondas diante daqueles barcos. Meus queridos irmãos, que coisa extraordinária. Nós devemos voltar o nosso olhar para um rio. E esse rio aqui diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O santuário das moradas do Altíssimo. Eu não temo o branido, a violência do mar, porque o meu olhar está voltado para o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio, meus queridos irmãos, do santuário das moradas do Altíssimo. Eu não temo a violência do mar, porque o Senhor me conduz às águas tranquilas, de descanso. Então, este contraponto, esta reflexão inversa, em face das dificuldades, das tribulações, o mundo está desmoronando, o chão está tremendo, o mar está violento, as notícias não são boas, as respostas não aparecem diante das ameaças, das dificuldades. É nesta hora que nós devemos aqui nos exercitar a uma reflexão inversa, porque se o inimigo ameaça, eu então vou voltar o meu olhar para o Deus da paz. Se o mar se nos apresenta de maneira violenta, eu vou pensar no rio que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Se os montes estremecem no seio dos mares, eu voltarei a minha mente para aquele que é o meu refúgio e fortaleza, que jamais pode ser abalado ou estremecido. É assim que se vence o medo. Você está passando por medo? Você está sentindo medo nesses dias? Você está sentindo medo do amanhã? Faça isso.
se põe a fazer uma reflexão inversa. Se o medo é isso, Deus é aquilo. Se o medo me ameaça, Deus me protege. Se o medo faz barulho, Deus é o Deus da minha paz. Se o medo me persegue, Deus é o meu refúgio. Se o medo se insurge de maneira poderosa, a circunstância se insurge de maneira poderosa contra mim, o meu Deus é o Criador dos céus e a terra. Ele é onipotente, Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre o mar e todas as coisas. Mas eu venço o medo também quando eu me disponho a contemplar as obras do Senhor. Olha só que coisa extraordinária. Diante das ameaças, das tribulações, parece que a nossa mente, a nossa consciência é capturada a pensar só naquela ameaça. E à medida que a gente se vê capturado pela assombração da ameaça, capturado é a palavra adequada aqui, porque há uma inclinação muito maior da nossa natureza a olhar para as ameaças, para os perigos do que para Deus. Então, quando nós muitas vezes nos vemos capturados, a nossa mente, o nosso olhar para as ameaças, é aí que nós temos que colocar em exercício a disciplina espiritual de pensar nas obras que Deus fez e que Deus faz. Quer ver uma coisa extraordinária? Quando, por exemplo, os 10 espias estavam lá espiando, e Josué e Caleb voltaram com um relatório otimista, o que eles falaram? Deus nos tirou do Egito, Deus nos guardou no deserto, e esse mesmo Deus que nos tirou com mão de força, com mão poderosa do Egito, nos guardou no deserto, é o Deus que nos dará vitória contra esses inimigos que parecem ser invencíveis, conforme os outros 10 espias testemunharam. Mas, meus queridos irmãos, nós precisamos praticar essa reflexão inversa, não nos entregar, não nos deixar capturados pelo medo. Você se lembra o que aconteceu ali em Israel, quando o gigante Golias ameaçou aquele povo, e todos estavam perplexos, aterrados, impressionados com a altura e com a experiência, com a força daquele homem, e mesmo as propostas do rei não os fascinaram a ponto de desafiar, os convenceram a ponto de desafiar aquele Golias. Mas o olhar de um jovem temente a Deus, um jovem cujo coração era segundo a vontade de Deus, o olhar desse jovem estava voltado para o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que o livrara de um leão, o Deus que o livrara de um urso. Por isso ele disse ao rei Saul: não aflija o seu coração, rei Saul, deixe que eu vou resolver essa situação, porque o meu Deus é poderoso, o meu Deus me guardou diante de um leão, o meu Deus me guardou diante de um urso. E assim ele se dispõe aí, com toda a sua limitação física, com toda a sua fragilidade humana, mas um gigante diante de Deus, ele se coloca diante do gigante Golias. Golias se sente afrontado com aquele rapaz que parecia mais ser um escárnio diante dele. Como é que Israel traz diante de mim um jovem tão franzino, tão fraco, tão frágil? Isso é uma afronta, isso é um desrespeito à minha história, ao meu tamanho, à minha força. E ele então fala a Davi, dizendo: Davi, jovem, você vem aqui e hoje eu vou pegar o seu corpo, eu vou estraçalhar e vou oferecer isso às bestas feras. Davi, sem se atemorizar, com um branido, com a altura daquele gigante, com a força daquele gigante, com a experiência daquele gigante, mas tendo o seu olhar, a sua mente completamente voltadas para Deus, ele então responde àquele gigante, dizendo: tu vens contra mim com espadas e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você, gentil e circunciso, tem afrontado e tem desrespeitado. E hoje mesmo Israel saberá que há Deus que livra, há Deus que guarda. Que coisa, meus queridos irmãos, extraordinária é quando estamos diante de uma dificuldade, de uma luta, e aquela informação, aquele primeiro contato parece que instintivamente desperta em nós um temor,
um medo, mas eu resolvo, eu decido não ser capturado por esse medo, não ser sequestrado por esse medo, não ser subjugado por esse medo. Eu lembro quem Deus é. Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações. Eu lembro também que o meu Deus é um Deus inamovível, é um Deus que não se abala. Eu me lembro dos atos e das obras que Deus fez, o Deus que guarda do urso, o Deus que guarda do leão, o Deus que livra do Egito, o Deus que sustenta no deserto, o Deus que me guarda, o Deus que faz obras extraordinárias. É esse Deus que me dará vitória contra esses inimigos, contra essas ameaças, contra estes desafios. Portanto, não temerei, não temerei. É assim que se vence o medo, trazendo à memória o que pode dar esperança, refletindo sobre o que Deus faz, sobre o que Deus é, meus queridos irmãos, e ser um Senhor também do seu Espírito. A palavra de Deus diz que quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. Não se entregue ao pavor, ao pânico, nesses dias aí, especialmente de coronavírus. Tem gente que só alimenta a mente com informações. Eu estou um pouco chateado com a Rede Globo, deixa eu desabafar um pouco aqui. Porque só leva o povo ao desespero, só traz notícia ruim, é morte dioturnamente, aí o crente bobão fica vendo aquilo ali a vida toda, enchendo a cabeça com aquilo ali, vai perdendo a confiança em Deus, vai perdendo o temor de Deus, vai se entregando ao medo, ao pavor, daqui a pouco não quer ver ninguém, não quer ter contato com ninguém, sua imunidade cai, ele vai sendo cada vez mais, se vendo apequenado diante do medo, do pavor. Em nome de Jesus, levante a cabeça, pare de ver essas coisas, volte o seu olhar para a palavra de Deus, saiba que o seu Deus é o Criador dos céus e da terra, saiba que Ele é o seu pastor, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum te fará. Saiba que Ele é com você, meu querido irmão, por onde você for, Ele é o teu guardador, Ele é o teu rochedo, Ele é o teu socorro bem presente. Dele vem a sua ajuda, e você não está sozinho. Volte o seu olhar para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Faça isso, pense coisa boa. Conforme a palavra de Deus diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Faça um contraponto reflexivo, não se entregue ao pensamento de morte, ao pensamento do pavor, ao pensamento das ameaças. Volte o seu pensamento para a palavra de Deus. Caso contrário, o medo crescerá em você e te subjugará e te tornará cada vez mais vulnerável. E aquilo que você teme que aconteça, fatalmente acontecerá, porque o medo tem um poder magnético muito poderoso de atrair o mal sobre as nossas vidas. Mas a fé tem um poder magnético muito mais poderoso para trazer o bem, o livramento e o socorro de Deus para as nossas vidas. Portanto, pronuncie a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus, louve ao Senhor, ao invés de ficar vendo essas notícias aí diuturnamente, que só faz a sua imunidade abaixar, você ficar com medo. Daqui a pouco você vai desligar a luz do seu quarto, vai se enfiar debaixo da cama e não vai nem querer sair se você continuar assistindo Rede Globo. E tantas outras reportagens malignas aí que tem colocado o povo aí prostrado. Estou chateado com a Rede Globo, hein? Estou mesmo. Porque só põe o povo cada vez mais frágil, e nós não somos um povo frágil. Somos frágeis diante de Deus, mas diante do mundo e das ameaças, somos mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que Deus te fortaleça. Erga a cabeça. Em nome de Jesus, saia. Estava vendo uma entrevista recentemente desse filósofo ateu, Luiz Felipe Pondé, e ele falou uma coisa extraordinária, que pese ser ateu, né? Isso não é virtude para ninguém, evidentemente, mas ele diz, olha, estou preocupado, porque as pessoas estão cada vez mais aflitas, cada vez mais em pânico, ninguém sai de casa, ninguém cumprimenta ninguém dá a volta no quarteirão, o povo precisa sair um pouco, respirar puro, dar a volta no quarteirão, em nome de Jesus. É lógico que a gente tem que ter os cuidados devidos, mas pense só, se eventualmente a gente tiver que se contaminar com esse vírus, que ele encontre em nós uma fé inabelável, que ele encontre em nós uma resiliência poderosa, que ele encontre em nós uma imunidade
fortalecida pela nossa fé, vitaminada pela nossa fé. Brincando com meu pai disse que acho que já pegou esse coronavírus umas 40 vezes. Às vezes a pessoa pega e nem sabe. Não estou dizendo aqui para você deslocadamente não dar ouvidos aos cuidados, mas não se entregar às notícias ruins o tempo todo, porque isso faz mal, viu? Faz mal para você, faz mal para o seu espírito. Volte o seu olhar para a palavra de Deus. E ele termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode repetir? Aí onde você está? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias! Que Deus te abençoe com a sua palavra. Nesse momento, nós partiremos aqui para o momento da celebração da ceia do Senhor, que é um momento sublime, é um momento precioso para nós, a igreja do Senhor Jesus, que faz parte dessa família. A mesa é a representação da comunhão familiar de Deus, da fraternidade santa da igreja, que se posta diante dela, reconhecendo a eficácia da obra de Jesus na cruz do Calvário, o poder daquele que diz que é o pão vivo que desceu do céu, e que diz também: tem em minhas mãos a chave da morte e do inferno, e que estive morto, mas hoje vivo pelos séculos dos séculos. A mesa do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, anuncia a obra vicária, o sacrifício de Cristo, e anuncia também o seu retorno. É o Deus que cumpre cabalmente as suas promessas, o Deus que prometeu que viria e veio, triunfando sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre todo o principado e potestade. É o Deus que foi ascendido aos céus e que diz que um dia voltará, e Ele voltará. E naquele dia, com todo o seu povo, com toda a sua igreja, estaremos ali reunidos diante da mesa do Senhor, celebrando as bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Nesse sentido, meu querido irmão, vamos orar. Quero pedir a você que ore, agradecendo a Deus por esse momento. Feche os seus olhos, onde você estiver. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela mesa do Senhor, pelo pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o precioso sangue, o sangue como de um cordeiro sem mácula. Ó Deus, o sangue carmesim, o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Senhor, nós te damos graças por essa mesa preciosa e pedimos, ó Deus, que abençoe, que edifique a sua igreja, que alimente espiritualmente a cada um de nós por meio destes elementos aqui, ó Deus, que apontam para a centralidade de Cristo, da sua obra, ó Deus, e nós pedimos a tua bênção por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão, tendo dado graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, dado por vós. Comamos, meus queridos irmãos, o pão que representa aqui o corpo de Jesus, corpo moído, como um trigo é moído para o pão nascer. O pão vivo foi moído ali na cruz do Calvário. E esse corpo hoje nos é oferecido a cada um de nós. Comamos o pão em nome de Jesus. Após ter ceado o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Tomemos, meus queridos irmãos, o cálice que representa o sangue de Jesus. Aleluias. Senhor, nós te adoramos e te exaltamos, ó Deus,
porque o Senhor nos conferiu o privilégio, a graça de participar desta sublime mesa que não fora conquistada por homem nenhum, nem por mérito algum, mas fora conquistada exclusivamente pelo Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por isso, ó Deus, nós te damos graças e te louvamos e te exaltamos e te bendizemos e te glorificamos, porque só Tu és Deus, só Tu és Salvador, Tu és o Salvador das nossas vidas. E com os nossos lábios nós professamos isto, que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne e que padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos e que foi morto e pregado numa rude cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, rompendo os grilhões da morte, e que está vivo pelos séculos dos séculos, e que voltará para arrebatar a sua igreja. Nós confessamos com os nossos lábios isso, Deus, como manifestação de louvor, de adoração ao único que é digno. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, em nome de Jesus.